Meu nome é Miriam Amaral, sou diretora de recursos humanos da DigiSystem e hoje a gente vai começar o nosso primeiro podcast da Digi. O podcast ainda não tem nome, se vocês puderem contribuir depois com a gente, na intranet vai ficar lá a abertura dos comentários para vocês fazerem uma sugestão. A gente está precisando de nomes porque a gente não conseguiu pensar num nome bacana para o programa. A ideia desse primeiro programa é a gente comemorar e fazer um remember aqui dos nossos 31 anos que a gente completou em setembro, e para isso a gente trouxe os nossos acionistas, os sócios, o Cal e o Marcos. Olá, meninas. Olá, pessoal, tudo Olá, bom? boa tarde. Vamos começar falando um pouquinho deles, para vocês conhecerem um pouquinho mais, que são as raras as oportunidades que a gente tem de falar com vocês. E depois eu vou fazer um monte de pergunta, de um monte de curiosidade Vamos que lá. a gente tem de saber sobre esses 31 anos de história. Bem-vindos. Obrigado. Vamos lá? Obrigado. Quem começa? Cal ou Marcos? Pode, Marcos. Fala um pouquinho Pode. de vocês. Pode fazer às vezes. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos. Bom, vou fazer uma apresentação completa para quem não me conhece. Tenho 50 anos, com carinha de 20, mais 50. Nós começamos a Digi em 1990, basicamente de um processo aí de tomar cerveja num bar. A gente saiu a conversa, mas a gente vai falar no decorrer. Tenho uma paixão por trabalho e eu sempre disse que o trabalho, para mim, tanto faz segunda ou sexta-feira, a mesma coisa. Tenho outras paixões, né? Uma delas é a motocross, motos de trilha, faço desde os meus 18 anos. Sou apaixonado por Jeep, já viajei a América Latina de Jeep, deserto do Atacama, etc. Faço mergulho há muitos anos também, né? Desde o nosso... a gente faz mergulho em alto mar, etc. Bom, enfim, sempre gostei de esportes radicais, já fui paraquedista. Já falar, adoro esporte radical. Me falou já corri de seja, kart, tipo, então assim... Eu brinco com o Marcão que ele gosta de Jeep, essas coisas, porque eu acho que ele tem frustração que ele tem um carro de guincho, porque o cara que vai pro meio do mato para ficar atolado, para ficar ali ele resgatar, mas se diverte. Porque acho que é um processo que te desliga, né, completamente. Não importa o que você está passando, é um processo que te desliga, você não tem como pensar em outra coisa, né? A gente passa perrengue, a gente atola, tem que amarrar em árvore, então... E de moto você passa um sofrimento que às vezes você para, fala, eu tenho que parar e deitar no chão para respirar, porque falta ar, não adianta o camelback, você bebe água, não resolve, então assim, mas ele te desliga, limpa todo o passado, toda aquela semana pesada e você sai leve de novo, né? Então acho que essa é a minha vida, né? Eu sou formado, eu fiz Senai da área técnica, eu sempre estudei área técnica, estudei eletrônica, etc, sou formado em marketing foi que mudou minha vida, né? Porque era um bicho difícil para mim entender a questão da venda, que eu sempre fui da área técnica, né? E área técnica exatas, né? Muito exatas, né? É igual engenheiro. Se os prédios fossem feitos por engenheiro, seria tudo caixinha empilhada. Então, quando eu migrei para marketing, no primeiro momento você fala, esse povo acha que é tudo meio maluco, depois você vai entendendo, e eu acho que mudou um pouco a minha vida, porque a gente começa a ter a visão e entender os diversos tipos de pessoas, né, que nos cercam, e você percebe que nada é feito por um só. Então, isso foi bem legal. E adoro viajar, né? Eu acho que da minha vida, para finalizar meu perfil aqui, da minha vida, o que eu mais gastei dinheiro, acho que até hoje, é com viagens. Eu acho que a cultura que a gente acaba conhecendo em outros países, em outros estados, né? E eu falo outros estados porque o Brasil é uma coisa extraordinária. Eu conheço o Brasil lá de São Luís do Maranhão até Rio Grande do Sul, lá na ponta. Eu conheço de fora a fora, já fiz de Jeep, já fiz, sabe, de diversas formas, né? Já dormi em cada perrengue, né? De não ter hotel, cidade que não tem hotel, não tinha onde tomar banho. Então, assim, a gente conhecer essas diversas culturas nos enriquece, né? E você acaba mudando valores da vida. E sou uma pessoa muito ligada à família, né? Tenho os valores muito fortes de família e, bom, é isso. Bacana. Obrigada, Marcos. Olá. Sou o Luiz Cláudio, mas, assim, todo mundo me conhece como Cal, o mercado, a família, é quase que já um nome próprio, né? Também estou com 51 anos, carinha de 30, da Digi, né? Mas, assim, eu sou uma pessoa também... Eu e o Marcos somos pessoas bem diferentes, por isso que eu acho que o sucesso da companhia, da empresa ter essa jornada aí, porque a gente se completa, na verdade, né? Eu sou uma pessoa também que eu gosto de mergulhar,
ando muito de bicicleta, né, de speed, e tem uma banda de rock que eu gosto de tocar. Então, não sei tocar, mas eu gosto de tocar. Faz de conta que toca. Faço de conta que Toca o quê? toco para amigo, baixo. E então, assim, a gente costuma fazer eventos mais para amigos, inclusive na empresa, a gente sabe que hoje, com mais de 1.150 funcionários, deve ter muitas pessoas que tocam. Tocam Então, a também. gente gostaria de um dia fazer um evento aí para juntar as bandas, como já tivemos no passado, já saiu algumas bandas da Digi, né? Então, quando essa pandemia atrapalhou bastante a gente nessa um evento, para a gente se ver mais, para a gente poder estar conhecendo as pessoas e fazendo com que tenha essa confraternização, né? Então, a gente, em breve, vamos voltar a fazer esses eventos e vamos ver se outras bandas sairão daí, né? Eu sou uma pessoa também, gosto muito sou uma pessoa família, a gente gosta de pessoas, eu acho que a gente tem que valorizar realmente as pessoas que estão com a gente aqui. É bacana esse podcast, a gente fazendo agora tendo essa iniciativa, como a Miriam falou, acho que vão ter outros, né, Miriam? Vamos. Vão ter bastante. Esse é o nosso piloto. É o nosso piloto aí, colocaram o Marco de cobaia aqui, né? nessa fogueira. Mas é bacana, acho que é importante, que a gente pode mostrar a história da empresa, no decorrer da entrevista aqui, a gente vai estar falando um pouco da história, contando alguns casos diferentes, aí, alguns que a gente não... Inusitados. Inusitados. E bacana, e vamos lá, vamos tocar esse... E é isso mesmo, assim, eu acho que uma curiosidade minha, né, em relação à Digi, que eu sempre tive, acho que todo mundo tem, é essa: como é que vocês se conheceram? Como é que a Digi nasceu? Né? Porque eu sei que vocês estão juntos há muito tempo, 31 anos de empresa, mas tem antes, então a ideia é como é que vocês se juntaram e tiveram essa ideia de começar uma empresa que era muito diferente da que é hoje, inclusive. Sim, o Marcos conhece desde os 15 anos, mas acho que o Marcos pode começar aí a falar, porque iniciou com você. Com a memória dele é melhor. Aí não, começou pelo Claudinho, a gente entrou depois, aí eu acho que ele pode iniciar e contar um pouco da história. Assim, a Digi, ela não se mistura com a nossa amizade antes, né? Porque quando a gente era molecada ainda de bairro, nós morávamos no mesmo bairro, eu e o Cal, então... Ia para as baladas junto. Vou começar da origem. Começou aqueles de matinê ainda, era matinê, né? A gente fazia, sabe... Matinê. O pessoal dos anos 80 lembra dos passinhos, a gente fazia aí para fazer passinho. Ai, meu Deus do céu. Então nós se conhecemos nessa fase, né? 14, 15 anos, e mantivemos aí uma amizade, porque morávamos próximos, etc. E sempre fomos amigos, né? E dado um momento, na verdade, meu irmão estava tomando cerveja com um amigo, né, que é o Claudinho, que foi o nosso sócio fundador. Ele saiu no final de 2012, né, a gente comprou a parte dele. Então, dado o momento, eles estavam conversando, o Claudinho trabalhava numa empresa de software, e a empresa sofria porque não existia empresas de hardware. O mercado brasileiro era fechado, né, não tinha o mercado cinza de computadores, então, assim, o mercado fechado, e pouca gente sabia da manutenção, não seriam as grandes fabricantes, né? Eu era funcionário da Unisys, era a maior concorrente da IBM na época, que eram os dois grandes, né? E aí ele falou, poxa, meu irmão conhece de hardware, etc. Bom, enfim, aí juntou nós dois, né? Nós dois, eu e o Claudinho, a gente se encontrou um dia, batemos um papo, ele, tem um monte de cliente de software, ninguém sabe arrumar computador, ninguém sabe arrumar impressora. E eu já era técnico de impressora, que a minha carreira começou sendo técnico de impressora, né? E aí a gente resolveu, legal, tal, quem conhece o Claudinho sabe que ele é muita emoção, né? Não, legal, então a gente já monta a empresa, já começa, tal, peraí, eu trabalho. Eu sei que assim, no dia seguinte ele já pediu a conta da empresa, já conseguiu, sei lá, 2, 3 clientes num mês, eu passado um mês e meio, eu também pedi a conta, a gente começou meio na brincadeira, arrumando impressora, e foi arrumando, a coisa foi crescendo, mas não tinha dinheiro, né? Porque eu era técnico iniciante, ele também. A gente começou na casa dele, né? Num quarto da casa dele, a empresa. Pager, né? Com pager, O cliente mandava mensagem para um pager, a gente saía com o orelhão, ligava do orelhão, pegava a mensagem no pager, ligava para o cliente, enfim, né? Chegamos a ir do Santana, que era a casa do Cláudio, chegamos a ir para Bom Retiro a pé, carregando mala, porque a gente não tinha dinheiro para pagar o ônibus, né, no começo, mas enfim, foi indo, aí passado um mês, 2 meses, sei lá, 3, sei que uma hora chegou lá e falou, a gente tem 20 clientes, mas não tem dinheiro, porque a gente não conseguia fazer nada. E aí o Cal, na época, já era nosso muito amigo, né, a gente via nele a grande capacidade de negócio, comercial, todo mundo conhece o perfil dele, né, sabe que ele é bem... É o cara do relacionamento. É o cara do relacionamento, e aí
Ele, na época, entrou com uma Elba, nem lembro, era um prêmio. Não, acho que foi, não, essa época aí, peraí. Carro, não, né? Foi o momento da grande mudança, que começou com a mudança mesmo com a Digi era na Moroso Costa, na casa do Claudinho. Não, mas aí nós fomos para a mudança foi uma perua que o volante foi passar as peças, a gente fez a mudança, a gente mesmo, ele, o Claudinho, fizemos a mudança de um escritório para o outro com uma perua que tinha mais jogo. Eu cheguei com a perua que era do meu cunhado, emprestado lá. Exatamente. Tinha mais jogo no volante do que para dar uma volta, que dá 3 voltas, já quase acabou a Digi ali, que estavam os 3 no carro. Já era ali para acabar, porque o volante quase bateu o carro, enfim, mas conseguimos fazer a mudança ali. Aí a gente alugou a primeira sala, né? Era uma sala de 2x3. Aí de lá passou para era menor que esse estúdio, que era metade do estúdio a sala. Muito engraçado isso aí. Que foi quando eu cheguei realmente lá o Marcos comentou para a área comercial, para a gente começar a buscar, né? Que o Claudinho já fazia esse papel também, o Marcos estava envolvido na área parte técnica, né? Do processo. Então foi assim que começou a andar, né? Muito bacana. Eu não tinha ideia dessa história da mudança, muito menos de como é que vocês 3 se juntaram, depois viraram 2. Começou na perua. Foi muito boa a nossa fase, assim, né? A gente começou consertando computadores, consertando impressoras, que realmente não... Cada cliente que a gente batia na porta, fechava o contrato na hora, porque assim, não existia mesmo quem conhecia, né? Então... tinha uma certa... naquela época não se trocava como hoje, né? Quebrou, não compensa. Não, eram peças caras, né? As pessoas trocavam mesmo, mandavam arrumar. A gente que era um negócio muito mesmo. Caro. E cada componente, etc., ia para laboratório, emprestava. Então, assim, a gente teve outras ajudas, né? Teve clientes que eram amigos nossos que nos ajudaram. Teve fornecedor, a Alcateia, por exemplo, nos ajudava muito com prazo. Para quem está começando, que não tinha dinheiro, a gente tinha que comprar para o cliente. E eles entenderam o nosso momento... por algum motivo confiaram na gente, assim, dava 60 dias para a gente pagar, era o dinheiro que a gente tinha para poder girar. Essa história é engraçada porque, assim, a nossa maior parte de clientes era o Retiro, no Brás, que eram confecções, enfim. E foi uma época que a gente vendia muito equipamento, foi quando a gente ganhou bastante dinheiro, assim, com relação ao hardware, na época, se ganhava dinheiro. Tinha uma margem boa. Então, a gente consertava e alguns e conseguimos vender também. E nessas vendas aí, a gente vendia máquinas, chegou um momento que é um volume considerável. Só que quando a gente ia receber, eu lembro de casos que eu fui receber, a gente ia apertado assim com grana, porque precisa de dinheiro também para você comprar, capitanear, para montar estoque. Então a gente ia nos caras lá, nos lojistas, lá na confecção para receber, e o cara vai me pagar hoje, eu não conseguia pagar. Volta na semana que vem. Aí quando eu ia pagar, teve uma vez o cara me pagou com cheques predatados de clientes, e ia demorar um ano com cheques de clientes. Então a gente tinha que se virar, como o Marcos falou, aí pulando e se virando para poder encaixar aí e fazer as coisas acontecerem. A gente vendia bastante aí, na época foi quando ajudou bastante, na época que se ganhava dinheiro com hardware, né? E a gente foi fazendo e pegando clientes no Borretino, então com redes, né? Com redes. Começaram as máquinas, tinham que se interligar, foi quando a gente também teve essa mudança também, né? Que era de manutenção. Atendia os clientes com o Fusca do Claudinho, né? Azul calcinha. Era o único que tinha. Ainda bem, porque no começo servia, nem tinha, né? Mas foi uma história legal. E o grande, acho que o ponto importante da empresa, a mudança, muitas empresas que eram só assistência técnica ficaram pelo caminho. Eu acho que o diferencial da DigiSystem, de nós, a gente sempre pensou em se atualizar. Então, aqueles computadores que não eram conectados, na época não tinha rede, aí começou com a Novell, né? Começou com Novell, com Virtus, né? A gente especializou em redes, né? Então, começamos a vender projetos de rede. Então, foi que nós começamos também a mudar o nosso escopo de serviço. Essa foi a grande mudança nas empresas, né? Porque, assim, só existiam empresas muito grandes informatizadas, que era com IBM ou com Unisys, e as outras eram tudo individual. Você tinha um computador pessoal e, enfim, rodava. Com a rede, mudou tudo, né? Porque aí as empresas começaram a entender o seguinte: opa, eu posso ligar meu financeiro com recursos humanos, com produção, né, com desenvolvimento, e aí começou a se integrar. A gente acho que nisso a gente sempre olhou para frente, né? E a gente mudou a vida inteira. E aí quando começou a entrar isso, a gente, opa, é um caminho novo, né? A gente começou a mexer não só a manutenção, né, que era onde iniciou tudo, né? Mas começou também com implantação de projetos de rede. Desde cabeamento até implantação lógica que a gente fazia, né? Fazia o trabalho todo. Fazia cabeamento, né? Que inclusive tinha problemas no Borretiro, muito por causa de rato. Os cabos eram coaxial, uma máquina pelo
Então dava problema até achar, quando ia ver era um rato que O roeu rato comeu o o cabo. Eu comia mesmo, era coisa de louco isso aí. E como é que vocês chegaram no limão? Porque aí desse primeiro modelo para chegar na... Limão foi... Isso é minha arte, eu vou falar. Não, peripécias de A culpa é Marcos. do Marcos. Eu estudava o meu primeiro ano, né? O segundo eu fiz no Albert Einstein, mas o meu primeiro ano eu estudei numa escola que até a gente brincava, chamava ETAL, que era ETAL entra burro, sai animal, né? E o meu caminho de ir embora, eu saía, andava 3 quarteirões para pegar o ônibus, e nesse quarteirão eu passava naquela rua, Vicente Ferreira Leite, que o ETAL é uma quadra dali, né? Do nosso prédio. E aí eu sempre vi um terreno lá, era um barranco, né? E eu falava, pô, o terreno é pequeno, barranco, e vendendo, nunca... Aí um dia a gente ligou, porque assim, que eu falei pro Cal, a gente montava máquina, a gente ganhava dinheiro com máquina, dava muito dinheiro naquela época. Hoje não se ganha mais, né? Na época você não tem noção. Assim, eu não tenho referência hoje, porque assim, que nem uma vez, eu lembro, a primeira vez que a gente ganhou $100, a gente levou 5 meses para tirar o primeiro salário nosso, né? E eram $100, mas era muito dinheiro. Entendeu? Hoje também é. O dólar a 6. Hoje também é, viu? Também mas, bem enfim, caro. Aí a gente resolveu ligar nesse terreno. Vamos construir, porque a gente está ganhando dinheiro, tem que mobilizar. Bom, enfim, compramos o terreno. Né? Comprar uma coisa, agora construir foi outra. Não teve nenhum estudo, assim, sabe? Foi uma coisa meio porque eu passava, na verdade eu nem passava, porque se alguém olhar no mapa, fala, não, mas o ônibus não fica para lá. Eu tinha uma namorada para cima e eu passava ali por causa disso. Ele comprou mais por causa de ser namorada. Tô achando. E aí acabamos comprando o terreno, né? Mas, assim, são as coisas da vida. Tem gente que pergunta, pô, você pensou um dia estar na Paulista? Nunca pensamos. Então, assim, o terreno aconteceu, é uma somatória de fatores. A gente tinha o dinheiro, estava barato e não tinha nada em vista. A gente não sabia o que fazer. Aí, pô, compramos. Hoje, com as informações e tudo, talvez seria diferente. Mas na época, acho que foi... Mas na época foi bom, acho que atendeu ali, a gente montou... tinha um laboratório, grande. Chegou a montar laboratório. Tinha um laboratório, tudo baixo muito estacionamento, refeitório. Eu conheci lá antes da gente não usar mais, e era muito organizado, assim, laboratório, não, estoque, estrutura boa. Logística, estrutura né? Boa. Virou E é engraçado o Marcos falar, eu nunca tive ideia, que é um barranco, porque ele é mesmo, né? A gente tem para baixo, não, tirou de terra ali. Sobe. É assim. É uma inexperiência para quem compra, tá? Porque assim, acontece, eu chegava lá que era um barrancão de terra gigante, assim, né? E aí, ninguém queria comprar, é lógico, a gente não entendia o porquê. Porque, gente, para fazer lá tinha que fazer um subsolo ainda, tinha que tirar. O custo de tirar aquela terra é o custo da construção. E assim... Por isso era barato. Entendi. Mas a gente não sabia disso. Mas assim, nós pensamos o seguinte, tinha um custo para construir. Aí nós tínhamos um fornecedor, né? E a gente comprava a peça dele e tal. E a gente estava atrasando alguns meses, a gente pagava. Na época a gente apertado, a gente ia montar um caixa e tal. E só que um dia ele passou lá na frente da obra, viu a gente construindo, né? Aí ele chamou a gente para conversar. Falei, vem aqui. Vocês ficam me enrolando e o prédio lá levantando? Não, calma. Tal. Lógico, nós pagamos, né? É que ele foi muito parceiro ali, mas a gente pagava, não, estou sem dinheiro, me dá mais um mês, a gente negociando. Aí foi engraçado porque ele passou e viu a construção. Aí ele chamou eu e ele aqui, eu falei, vem aqui. Pô, vocês não pagam, tá? E o prédio mas lá. Enfim, mas aí ele foi muito parceiro, aí tem que... porque ele entendeu, confiou, né? Porque ele sabia, falou, a gente não deixou de pagar, mas é bacana, porque a gente sofreu bastante ali, construímos na raça. Com a ajuda dele também. E ainda lembra que tirando terra, pagamos. A casa da vizinha. Porque como nós tiramos, tudo é inexperiência, né? Nós tiramos tudo assim, rente com a vizinha, e não sabia, não fizemos, não ancoramos nada, não colocamos proteção nem nada, começou a chover, caiu metade da casa da vizinha. Você lembra? Tínhamos que pagar hotel pro vizinho. Tem algumas histórias boas nesse prédio também, que a gente levava... Teve um ano de jogo do Brasil, que era a Copa, e a gente chamava alguns clientes lá, porque a gente tem um solário lá, tinha, né? Tinha uma churrasqueira, então de vez em quando a gente fazia, chamava alguns clientes para ir lá para assistir um jogo fazer alguma coisa. Tem um jogo do Brasil, juntamos todo mundo lá e comemorando, e cerveja pro ar, um dos clientes pegou, escorregou e meteu a cabeça no chão. Nossa, aí sai para... Mas enfim, aí empinamos pipa, a gente empinava pipa em cima da laje. Com alguns clientes, viu? Chamava lá, fazia um evento. Empinava junto. Empinava junto. Não, enchia de cliente. Você lembra? A gente fazia um churrasco, lá enchia de gente lá. Época romana, assim, uma época. Dava até polícia chamar, porque os vizinhos enchiam o saco por causa do barulho, você não controla. Porque ali é super residencial. Super residencial. Tinha uma fábrica atrás. Eu me lembro, uma vez que eu não esqueci, uma vez que a polícia já estava acostumada lá, né?
Então a polícia um dia chegou lá, já eram os mesmos Aí caras. o Cal e o Não, Marcos. eles subiram para comer churrasco. É. Você lembra? Que De eles novo, subiram vamos para aí. comer Eu churrasco vou e foram lá, embora. vou comer vou fazer uma boquinha e vou embora. Não, era assim, a gente tinha... Era mais divertido, né? uma época mais, vamos dizer, uma época mais romântica, né? É. Mas a gente fazia assim, fazia essas coisas no prédio, só que chegou um momento que ficou inviável ali e tal, até porque a quantidade de pessoas, tudo, a gente teve que Eu acho que essa é uma coisa que vocês falaram que junta com isso, né? Vocês sempre tiveram a visão de não ficar só naquilo para não perder o bonde, né? Sim. Porque que nem você falou, a gente tinha o computador, vieram as redes, a gente rapidamente entendeu que esse era o próximo passo. E vocês fizeram isso muitas vezes ao longo dos 31 anos, né? Eu sempre falo isso para as pessoas, que eu acho que a grande sacada do negócio é que vocês se reinventaram o tempo inteiro, senão a gente tinha morrido lá atrás. Exatamente. Né? Como muitos ficaram, né? A gente conheceu bastante gente aí, parceiros de negócio, que ficaram pelo caminho, porque justamente não tiveram essa pegada aí, né? Eu brinco hoje, eu falo que a Digi é uma senhora de 31 anos, mas que tem cara de startup, porque a gente está sempre inventando uma coisa nova. Vocês têm essa sede de sempre ter uma coisa nova, um negócio diferente, para a gente aprender, para a gente Mas esse é o espírito, né? Se a gente perder esse espírito, a gente, cara... Eu acho isso muito legal. E que momento que teve a virada da Paulista? Porque o Marcos falou assim, eu nunca pensei em trabalhar, ter um escritório na Avenida Paulista. Da Paulista é assim, a gente teve momentos importantes antes disso, né? A gente acabou fechando grandes contas, né? Você vai, naturalmente, a gente vivia de várias lojinhas do Brás, era outro Brás, aquele Brás não existe mais, e aí a gente começou a pegar alguns clientes grandes, né? Talvez por 2, 3 anos de empresa já, e aí quando começamos a pegar contas grandes, a gente falou, peraí, cara, uma conta grande pra gente, e não é a grande que a gente está falando de hoje, que hoje ela seria pequena, ela é muito melhor do que 30, 40 lojinhas que a gente tem. Então, aí começou uma mudança conceitual na nossa cabeça de, vamos, para fechar uma lojinha, dá trabalho. Para fechar uma conta grande, também dá trabalho, um pouco mais que a lojinha, mas não é tanto. Então, vamos perder tempo na grande, quando fecha uma grande, nem sem fechar 30 lojinhas. Aí começou a mudança, e a gente começou a atacar clientes maiores, visitar clientes maiores, né? Nos atualizamos com várias tecnologias. E aí o que acontece? Quando a gente começou a pegar clientes grandes, realmente, os clientes, quando falavam assim, onde é a DigiSystem? Lá no bairro do Limão, tal, o nego já torcia o nariz. Mas eu me lembro claramente de um cliente, que inclusive é cliente atual nosso, mas na época não foi, né? Era grande, aqui da Vila Olímpia. Ele queria conhecer a empresa, só sobrou nós e uma outra empresa finalista, e ele queria conhecer a nossa empresa para assinar o contrato. E aí eu me lembro que falei, não, eu vou buscá-los, tal. Aí fui, peguei eles no carro, entrei, né? Como o ser humano pensa ou age, eu não sei, né? Nós não somos assim, graças a Deus, eu acho que a gente tem uma vida bem simples e não é desse jeito, mas, enfim, cada ser humano é de um jeito. Aí, quando eu subi a ponte da freguesia, que a gente descia a ponte sentido bairro, pegava um pedaço de Enajar, para entrar por Lima, a hora que eu desci, eu já vi a cara de desespero do diretor financeiro atrás. Aí ali, levando para conhecer, eu falei, putz, acho que nós perdemos o contrato, porque você vê que a pessoa estava apreensiva. Aí chegamos na empresa, estacionei tudo, olharam, conheceram, já ficaram desesperados, não, pede o táxi, eu falei, não, vou levar vocês lá, fui levar, eu voltei e comentei com o Cal, falei, Cal, acho que nós perdemos o negócio, porque quando eu passei a ponte, eles ficaram meio desesperados assim no bairro, né? Enfim, aí nós decidimos o seguinte, vamos para uma região mais nobre. Mais corporativa, na verdade, na região mais com cara de negócios, né? Na verdade, assim, precisava ter aquela... A gente, como ia estar com mais clientes, movimentando mais, então, região mais corporativa, vamos dizer assim. Para mim, assim, é um contrassenso, mas é como o mercado vê, né? Sim. A leitura. Vê você com um bom carro, acha que você está... Né? Às vezes o cara tem 100 parcelas para pagar. Então, assim, a gente tinha lá um prédio próprio, de 3 andares, era nosso. Mas não era um mas não era bem corporativo. Aí não era corporativo. Aí nós alugamos uma sala na Doc Lobo, foi na Doc Lobo primeiro, até montamos um provedor de internet junto, que era a ZN. E aí acontece, aí mudou a nossa visão, não, agora a empresa é séria, a empresa está na Paulista, tá? Então isso mudou, a gente teve essa percepção muito clara e falou, a gente não sai mais daqui. Pode pagar aluguel o resto da vida, mas não sai mais daqui. Porque é como as pessoas veem. Então, assim, às vezes como te medem dessa forma, você tem que estar, né? E aí a gente continuou na Doc Lobo, depois veio para Paulista mesmo. Esse é o nosso segundo endereço. Aqui é o segundo endereço da Paulista, depois 1439 e agora está aqui. E agora aqui. E foi por isso que nós viemos parar na Paulista, mas não era o objetivo de vir exatamente para Paulista, né? Aí acabou também ajudando, porque assim, o lado de
locomoção, né, por ter o metrô aqui, para o colaborador ficar o acesso mais fácil, que a gente estava bem no meio do bairro lá, então realmente o acesso era mais complicado até para os colaboradores chegar, né, porque tinha que dar um pouco mais. Aqui não, aqui está em mobilidade também ajuda bastante. É uma região de fácil acesso. Juntou esse lado para estar num lugar corporativo, mais com um lugar de empresas, e pela mobilidade para ajudar aí, a gente se preocupava com o percurso do colaborador. A gente não sabia tempo, como era gostoso trabalhar aqui. Sim, né? lógico. Porque assim, a gente conversa, a gente saía no Limão, é assim, não tem onde almoçar. Não tem onde almoçar. Começa por aí, verdade, não tem onde almoçar. Você sai, então tinha que pegar o carro e ir até o Carrefour. Era o único lugar decente para almoçar, né? Fazer um jabazinho aqui. Tem o Bar da Débora também, que a gente almoçava, que era na frente lá. Ou esse eu não conheço, na frente? O bar tem um bar lá. Não tem mais. Isso que eu ia falar. Eu fui lá. Porque tinha duas gráficas boas grandes. Vezes, né? eu nunca vi. Não, tinha duas gráficas grandes, então tinha um barzinho, mas era assim, bem barzinho de bairro. Botequinho. Né? Botequinho. E a gente saía, às vezes, para almoçar, mas assim, então dava hora do almoço, o pessoal da gráfica saía, sentava tudo na calçada, né? Ficava sentado na calçada, encostado na parede, porque não tem o que fazer, entendeu? É bairro. Entendi. Então, quando nós viemos para cá, dá um encantamento, né? A gente ficou num prédio em frente à Bela Paulista, padaria ali. Padaria. Então, assim, você sai, pô, cheio de gente, as calçadas cheias de gente bonita, não sei o quê, dá um encantamento ficar aqui na Paulista, né? Tem seu custo. Por isso que nós engordamos mais também, né? Porque lá a gente andava mais, aí aqui tá Bela Paulista, então a gente acabou dando come bem, vai direto pro dentro do carro, né? Por isso que anda de bicicleta. Por isso que anda de bicicleta. Eu ando de bicicleta não é porque eu gosto, é para explodir. Pra secar. Isso é um problema. Mas foi isso, eu acho que acabou acontecendo a gente vir, gostamos do processo de ficar aqui, nos demos bem, né? Porque a partir do momento que estava aqui, a gente começou a fechar negócios mais expressivos, porque os clientes, pô, o preço está na Paulista, né? Eu acho que tudo... Não, foi assertivo. Tem um sentido. Aquela coisa, foi outra mudança que foi realmente estratégica, na verdade, né? A gente continua com o prédio lá, a gente tem ideia de montar alguma operação lá, o prédio está lá, mas estar na Paulista é bem estratégico. Ainda é como você falou, ainda é corporativo, ainda é um exatamente. Eu não quero sair da Paulista. Chama atenção. Pessoalmente, eu falo isso até em casa. Eu falo, ó, depois da praia, o segundo lugar que eu gosto de caminhar é a Vida Paulista. A pandemia atrapalhou bastante, mas antes da pandemia, você sai na hora do almoço, pô, gente, você tem trânsito na calçada de pessoas. É lindo isso, entendeu? É o centro, né? É o centro comercial e de negócios do país. Domingo é a nossa praia, né? Domingo aqui é maravilhoso de domingo na Paulista. Isso aqui verdade. É uma diversidade, sabe? Você vê pessoas de todas as raças. Tem show, tem banda, você já viu isso? Sim. Que é muito legal também. Aliás, a gente tem banda o tempo inteiro, né? Quem não trabalha aqui na Paulista não sabe que a gente está aqui e aí de vez em quando tem ópera, tem gente cantando, tem gente tocando, a gente ouve aqui da janela. Minha janela aqui às vezes não está até muito doido isso. Desligar um pouco, e olha, o dia inteiro tocando. Brincadeira, não, mas é bacana mesmo. Então, assim, essa energia da Paulista é bacana, né? Acho que esse domingão que tem aqui acaba contaminando na semana, então, enfim, você vai... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, realmente é E tem alguma história que vocês lembrem de... Vocês contaram algumas divertidas aqui da mudança, na Kombi, com folga no volante. Tem alguma outra história que vocês até hoje lembram e falam, putz, isso foi divertido, isso foi bacana? Até o dia que o carro bateu meu carro 2 vezes. Nossa, né? Senhora. Porque a gente não tinha carro para atender, então a gente atendia com o nosso mesmo. Né? Eu bati o carro 2 vezes. Cara, é impressionante. A gente saiu, eu lembro até hoje, assim, tava a Amoroso Costa na rua de Paralelepípedo, né? Tinha garoado no dia. E na época, até o Claudinho estava comigo, a gente foi, sei lá, a gente foi um cliente, a gente estava correndo, vambora, Batman, vambora, Batman. O carro dele era preto, um Gol GTS. É um Gol GTS. GTS preto. Vambora, Batman, você correndo, entrei no carro, liguei, quando eu liguei, eu acelerei, só o carro, aí veio descendo uma mulher. Aí ela acho que assustou, saindo assim, brecou e bateu na lateral do carro dele, né? Falei, pô, eu desci e tal, peguei o telefone. Aí nem falei pra ele, né? Não vou nem contar. Eu vou falar pra ele, vou sair, vou ficar quieto aqui, eu falo pra ele. Aí eu saí, peguei, fui pra Santana, que eu acho que estava indo pro Bom Retiro, não sei, peguei ali, tava na Machina Brasleme. E eu parei mesmo, acabei de bater. E aí eu parei no farol assim para virar à direita, só que o ônibus também ia virar. O ônibus não me viu, que era o golzinho mais baixo, aí já me impressou na parede. Eu falei, agora eu tenho que falar. Agora eu preciso falar. Eu liguei a marca, bati seu carro e 2 vezes. Não precisava nem ter contado da primeira, porque a segunda, pelo jeito, já acabou. Foi engraçado mesmo. Foi... 2 vezes no mesmo dia. Depois a gente não sabe o que ele perdeu a carta naquela época, né? Chegou semana passada, hein?
Chegou a minha carta. Conseguiu de Tem volta. bastante história legal, tem bastante história triste. Tem a gente, antes de ir para o Limão, vou contar uma história que assim, é engraçado, mas é feeling, né? Eu acho que, não sei, eu acredito muito no feeling. Tem pessoas que dizem que não existe, né? Não sei se existe, não existe, mas enfim, acontece. E um dia a gente, antes de ir para o Limão, a gente tinha saído da casa do Claudinho já, a gente tinha um escritório na Doutora Lavegídio, que era a salinha 2x2 lá. Era o primeiro andar de um predinho bem simples, né? E aí, um domingo, a gente estava montando várias máquinas para vender. Eu me lembro que foi perto da morte do Ayrton Senna, porque quando ele morreu, a gente ficou 3 noites, lembra? Montando máquina, que ele tinha uma encomenda gigante. Apesar do sofrimento, porque eu sempre fui fãzaço dele, né? Acho que nunca vai existir outro igual. Mas, enfim. E aí deu uma vontade de trabalhar no domingo. Aí nós saímos, eu lembro que foi chocante, né? Quando eu cheguei, a porta estava aberta, era uma porta de aço, né? Tinha uma escadinha e 4 salas em cima, que eram consultórios de dentista e tal. Chegamos lá, nossa porta estourada, não tinha nada, levaram tudo. Levaram tudo. Tudo. Você olhava assim, não tinha nada, só as mesas, né? E aí dá um desespero, porque é começo de negócio, sabe? Você, putz, eu não tinha nem o dinheiro para pagar, a gente já vivia numa ciranda, numa bicicleta, né? Mas enfim, então assim, teve um monte de história legal, teve um monte de história triste. Teve uma engraçada também, não sei se você lembra da Alcateia, da Alcabite na época, a gente foi tinha a Fenasoft, acho que foi a Fenasoft. Lembrei. Nós fomos a Fenasoft, né? A gente foi lá, uma das maiores feiras que tinha na isso que eu época. ia falar, Acho que é a maior, né? Para quem não lembra. Assim, a gente é novo, isso. Mas a gente... O galerinha é mais nova, aí depois pesquisa aí no Fenasoft. Tem uma tal de Fenasoft, que nem acho que Feira nem da existe Pechincha, mais. Feira da Pechincha, depois conta da Feira da Pechincha, que é boa também. Aí a gente tava eu e o Marcão, a gente tava no stand lá da Alcateia, né? Aí os caras, a gente conhecia todo mundo, que a gente comprava algumas peças em menor volume pra gente vender, né? Só que a gente foi lá, começamos a tomar umas biritas, tá no stand, lá a gente lá, acho que era o primeiro evento que a gente ia, assim, né? Então, eu lembro que os caras atendendo gente bacana. Se achando. Os caras dando bebida pra gente, cara. Ficando a pé, a gente comendo ali e tal, e bebendo, só sei que, lógico, né? Aí aprendemos uma lição. Aí ficamos, né, um pouquinho alegre, né, com as bebidas, né? Aí os caras, não, vem aqui, eu vou fazer um pedido aqui e tal. Não, aí a gente comprou uns 5, acho que 500 gabinetes. A gente comprou 500 gabinetes. De um caminhão de gabinete. 500 gabinetes. Ia ter que vender por 2 anos máquina para poder... A gente vendia, sei lá, 50, não vou lembrar aqui, mas era um volume muito maior do que a gente... Porque tava, cara, animadão, né? Eu só sei que chegou... Pensou. Aí depois, no dia, quando chegou o caminhão com 500 gabinetes, cara, o que a gente aprontou? Quem comprou isso? Mas, enfim, vendemos no decorrer não sei do tempo aí, acabamos vendendo, mas foi assim, foi inusitado, né? Porque a gente pegou e foi assim, aprendemos aí uma grande lição aquele dia ali. Eu acho que assim, ser empresário, você passa desafios, também comete erros, né? É do ser humano. Todo ser humano comete. Faz parte. Mas eu acho que assim, a gente tem vários fatores que nem de sorte também, né? Eu me lembro, nesse mesmo período dos gabinetes, né? Apesar de não ter sido adequado a nossa compra, a gente tinha um cliente, lembra dele? Tinha uma barba desse tamanho, que ele acendia papel, fazia uma fogueira e enfiava na boca. Era uma coisa engraçada, né? Que doido. E aí ele chamou a gente um dia, não sei porquê, foi com a nossa cara. Então, assim, tem alguns flashes de sorte, né? E a gente agarrou todos os flashes de sorte que teve na nossa vida. Então, assim, ele chamou e falou, vou fazer negócio com vocês, vou trazer gabinete Sync Master, lembra que na época era Sync Master? Senhora. Eu trago pela metade do preço, eu não sei como ele fazia aquilo. Também, monitor Sync Master. E vocês vendem? Pô, claro, pela metade do preço, quem não vende, né? E aí, passado um mês, sei lá, que demora, que ele trazia de navio, ele entregou 2,5 carretas de monitor, você lembra? Não cabia no prédio. A gente, mano, onde eu vou vender tanto? São 2,5 carretas. No fim, nós acabamos vendendo para distribuidores mesmo, que não tinha como vender. Como girar, mas que a gente não tinha como. Física. A gente baixou a margem, né? Reduziu, não deu para fazer os 50% lá que ele queria, porque não tinha. Tipo assim, eu consigo vender 100 por mês, ele trouxe lá, sei lá, 3 mil. Uma coisa... E na época o Sync Master era o top, não era nem Sync Master, era um Sync... Mas a gente deu sorte em muitas coisas. Muita gente ajudou a gente nesse decorrer, né? Enfim. E quando o Marcos fala assim de sorte, né? A gente também ouviu de pessoas que nos ajudou bastante. Assim, acho que só tem sorte quem merece, né? E além de tudo isso, a gente sempre foi muito sério, muito comprometido tanto com o colaborador, com o fornecedor, com o cliente. Então, acho que a sorte anda junto
Tem uma série de fatores aí que... Com bons valores. Isso, né? Eu acho que Eu é acho um isso é muito conjunto, legal. né? Um Exatamente. tripé de sorte, de honestidade e de humildade, né? Leva você longe, para o infinito. Porque, assim, a honestidade, nem digo que é um valor, é uma obrigação do ser humano, né? Tem gente que fala, é um valor. Não é um valor, é uma obrigação. Acho que quem não é honesto Sim. não... Bom, deixa para lá quem não é. Eu acho que a gente tem que valorizar quem é honesto, né? E a humildade é uma coisa que, assim, independente da condição, a gente discute muito isso hoje. Às vezes o pessoal vem aqui e fala, pô, como é a empresa? 1.000 funcionários, sei lá, 1.000 e pouco, sei lá. 1.200. Para nós é como se fosse há 20 anos atrás, com 10 funcionários, é a mesma coisa. A gente não tem essa dimensão. É muito engraçado dessa posição, porque você não tem essa dimensão. Né? Até porque, assim, uma coisa que eu acho muito legal, vocês têm essa questão da proximidade. O Marco sempre Sim. teve, para quem nunca teve a oportunidade de ver vocês dois, o Cal também, né, num evento grande da companhia, vocês cumprimentam as pessoas, vocês vão Sim. lá, vocês falam com todo mundo. E por favor, cumprimentem a gente, que a gente não fica tem feliz. essa de, nossa, não posso exatamente. falar, não posso chegar tem, perto, não, existe essa abertura, e sempre houve, desde o primeiro dia que eu pisei aqui, há 5 anos, até hoje, não existe essa diferenciação. Eu acho que essa humildade não tem que ter. tá aí, ela faz parte de vocês. É que quem está com a gente está no mesmo barco, então não tem esse, para mim, com o Marcos, não tem essa distinção, essa separação, muito pelo contrário. A gente fica contente de realmente as pessoas virem falar com a gente. Então, por favor, quando tiver em eventos, cara, a gente precisa disso, porque até pela dimensão, pela capilaridade da empresa, não dá mais fica meio vocês, que quase impossível a gente não saberem não tem quem como. são os 1.200, exatamente. Né? Então, mas isso aí pra gente é muito natural, não tem... Eu vou pegar um gancho do Cal aqui que falou que a gente precisa disso, e precisa mesmo, porque é assim, a gente sempre sonhou em construir a melhor empresa de serviço, né? E para construir a melhor empresa, você precisa que as pessoas se engajem, que as pessoas se envolvam, que elas tenham orgulho, que elas tenham vontade, não posso falar algumas palavras aqui, tenham vontade de trabalhar lá. E aí, esse distanciamento que acontece naturalmente, porque a nossa agenda é uma loucura, a vida fica corrida, esse distanciamento é muito ruim para nós. Porque eu falo pro Cal, qual que é o nosso maior desafio, cara? É a gente conseguir enxergar e conhecer todos os líderes e todas as pessoas promissoras. E isso é difícil. Então, assim, a gente discute hoje, coisa que nem passamos ainda, é o seguinte, a gente queria criar um comitê de funcionários, porque, assim, eu preciso ouvi-los, porque quando eles falarem, isso aqui seria legal para mim, isso aqui seria legal para mim, isso aqui a turma ia gostar, que represente a grande parte dos funcionários, é que aí sim nós vamos conseguir ser assertivos e tomar ações para que consiga criar essa empresa do sonho. A partir do momento que a gente sempre falou, por que a gente não fecha a porta? Porque a partir do momento que você isola, você não ouve. Se você não ouve, você não vive essa realidade. Aí você não consegue criar uma empresa que engaja. Os filtros são muitos. E a gente acaba perdendo a essência, ruim. né? Sim. A essência da empresa. A nossa essência, a gente quer que isso aqui transborde assim, e aculture mesmo a empresa, para a gente não perder essa veia, né? É a empresa politizada, né? A gente fala o seguinte, o nosso pavor sempre foi o seguinte, se um dia a Digi for política, sabe, do fulano, não deixa, protege, o cara ali é talentoso, então corta ele que é uma ameaça. Isso sempre foi um medo nosso, mas o crescimento são armadilhas, né? Eles vão te levando para essas armadilhas e você fica pensando, cara, como eu desarmo isso aqui, né? Como eu desarmo isso aqui? Porque, na verdade, não precisa nada disso. O ser humano tem que dizer assim, cara, quando um cresce, todo mundo cresce, e a gente podia se ajudar. Só que a gente tem que ouvir a base também. E a maior dificuldade nossa hoje é como eu consigo ouvir, né? Então, eu acho que esse desafio, a gente sempre falou, nós somos simples até hoje, a gente almoça em boteco aqui na Paulista até hoje. Eu mais gosto da feijoada aqui na... produção, eles comem feijoada no boteco aqui da Pamplona, que eu já comi com eles, que aliás a feijoada é uma delícia. Boa, são as melhores. Que tem gente que não vai porque diz que é sujo o lugar. Não, eu falo, que sujo, gente, então, o lugar é bom pra burro, vamos comer a feijoada ali, lá. quem come ali não pega Covid, não pega nada. Então, assim, cara... Já tá imune. Então, cara, isso aí... Mas a feijoada é boa pra caramba. Boa. É lógico, a gordura fica ali 10 dias ali e tal, mas, cara, vacina, a melhor vacina que tem. Assim, eu já viajei bastante o Nordeste, né? De Jeep, já fiz trilha para vários lugares, então assim, eu chego em bairros humildes, eu vou falar uma realidade que eu acredito de verdade. Então você chega num bairro humilde, bem simples, tá todo mundo feliz, estão na rua, estão brincando, às vezes tem uma churrasqueirinha lá pequenininha e, bom, enfim, tá todo mundo feliz, brincando, jogando bola, chutando, empinando pipa. Aí você fala, cara, onde está a felicidade? Não está no dinheiro.
né? O dinheiro é bom? É lógico que é bom. Todo mundo precisa, pode melhorar algumas coisas, mas a felicidade não está no dinheiro. O dinheiro traz muita gente do seu lado que é oportunista, não sei o quê, e não é amigo de verdade. As grandes amizades, a grande alegria está nisso. Porque aí você tem um amigo que está lá por você, não por interesse. Então, assim, é o que eu sempre falo, nós somos simples porque a gente sabe que a grande felicidade está no seu dia a dia, nos amigos que você carrega, no que você faz no dia a dia, quem está junto com você. Porque aí é a essência do ser humano, né? Então, assim, eu acho que a simplicidade, a gente nunca sabe onde vai chegar, a humildade, mas eu espero nunca mudar. Espero continuar. Não, mudar a gente não muda, se não mudamos até agora, depois de velho, não mudou até vai agora, mudar agora. 31 anos não mudou, não vai ser depois. Eu acho que a humildade... Por maior que possa ficar, isso está no DNA de vocês. Porque na hora que o ego, a pessoa, o cargo, a pessoa fica com ego, eu tô aqui, cara, isso não... É que o Marcos falou, isso aí não é isso a essência da vida, não é isso que a gente busca, e que nem nós falamos, a gente está, 50 anos. Então, estamos calejados. Mudar só assim, não tem como mudar. Mudar então, não muda. a gente tem que ter isso dentro da gente. A gente quer que a empresa viva isso, que a empresa entenda isso. Então, esse lado a gente tem que manter. A gente, como o Marco falou, a gente quer ouvir, saber como é que é. Então, as pessoas têm que ter essa participação também, né? E o nome DigiSystem? De onde veio? Essa também é uma história que eu nunca perguntei para vocês. Veio de uma lista. É assim, a gente começou a falar, bom, temos a empresa, montamos a empresa, agora tem que dar um nome. Agora tem que dar um nome para esse treco aqui. E fizemos bastante coisa errada. Porque aí nós começamos a escrever tudo. Tinha umas 4 páginas. Até uma que eu nunca me esqueci, a gente colocou lá EBM, que era a empresa brasileira. Pensando na IBM, nós colocamos EBM, Empresa Brasileira de Manutenção. Enfim, saiu um monte de loucura. E no fim apareceu um nome lá com DigiSystem com N de navio no final. Você lembra disso? Até chegou no começo, era N. Depois e aí por que nós fizemos com N, né? Que até errado. Se você pegar do português... em inglês não é inglês, é com N, System. Tanto em inglês como no português. Que é de sistema. Então assim... Stena. Mas o que nós fizemos? Não, nós não mexemos com sistema, nós somos só hardware, a gente vai fazer com N, porque não é de sistema, não era para desvincular. Mas cometemos um erro de português, um erro de inglês, e mantivemos o nome sei lá quantos anos dessa forma. Até que um dia a Fish falou, mas a gente está fazendo tudo errado, né, meu? Tem que ser com M, tem que corrigir o nome. E aí nós corrigimos, eu não lembro os prazos, mas ela saiu de uma lista assim, que a gente conversando, escrevendo, jogando qualquer besteira, colocando. Foi uns dias depois. Aí assim, elimina o que não gostou, vai eliminando, vai fazendo um funil, e aí chegou lá o DigiSystem. Agora, quem fez, porque a gente não... Eu não me lembro, se você lembra. Aí, além do nome, né, esses 30 anos, teve vários logos, né, engraçados, né, da DigiSystem, né, então, vários. Se passar, foram... não dava nem para reproduzir. A gente tem, acho que no vídeo que está hoje na Intra, não, tá no próprio site nosso, que inclusive vocês falam, que é quando a gente fez a mudança do logo para esse último, aparecem alguns desses logos, acho que não são todos. Tem um cartão antigo, que eu acho que é seu, que aparece no vídeo, depois vem o logo vermelho, que foi o último antes do atual, e aí chega nesse atual nosso, que é o pontilhado. Mas eu não sabia que tinha tido mais do que esses, quer dizer, eu conheci 3. Teve vários no começo, Teve uns que a gente fez, assim, gente já nem lembra mais, né? E não dava nem para produzir, porque era muito caro, que era não sei quantas cores, a gente ia fazer tudo, o material era muito caro. Tudo magenta. Era magenta, nossa. Muito magenta, é ótimo. Então, mas a gente foi ajustando, né? E o começo de empresa, nunca usamos gráfica, nenhuma empresa fazer, a gente desenvolveu lá e mandou fazer, entendeu? O começo não tinha nem logomarca, era o digitado, a DigiSystem, que nem máquina de escrever. Então, foi evoluindo, né? Foi um processo evolutivo. Aí, hoje aí. Pois que é isso. E hoje estamos aí, né? Com 31 anos. 1.000 e quantos funcionários, Miriam? 1.000. Esse mês a gente já passou 1.200. Então, 1.200. E com cabeça de uma empresa pequena, né? Querendo conhecer nossos talentos, saber como que a gente puxa essas pessoas. Eu sempre falei, a sorte bate na porta algumas vezes, às vezes só uma, mas eu acredito de verdade que ela bate algumas vezes. Nós nunca deixamos passar nenhuma sorte. Todas a gente agarrou. Algumas não deu certo, mas nós agarramos. Então, assim, todo mundo que tem aqui tem um sonho, a gente gostaria de ajudá-los nessa sorte, porque tudo que você faz volta.
Quando você faz o bem, a gente acredita muito nisso, né? Eu falo do líder servidor, porque assim, tudo que você faz de bom, volta bom. O que você faz de ruim também volta ruim. Então, assim, pô, vamos ajudar o que der para ajudar, entendeu? Até o mercado, tudo. Porque isso, quando a gente faz de coração, ele volta bem para a gente. E é um pouco do nosso papel, né? O papel do empresário. Eu já falei em alguns eventos nossos aqui. Nosso papel. Falou no último, inclusive, dessa responsabilidade social. E hoje a gente tem 1.200 colaboradores. E a gente fica feliz que são 1.200 famílias que a gente está aí contribuindo de uma certa forma. Pessoas que hoje nós temos técnicos nível 1, ele pode se tornar um consultor IBM, ele pode ser um consultor Oracle, um consultor ServiceNow, Tazi. Sim. Então, aqui a gente tem o que nos deixa muito contente é poder ajudar essas pessoas também na carreira. Eles podem crescer aqui dentro. Então, isso para a gente é muito importante. Então, a gente não tem só uma empresa, a gente tem são pessoas aqui. E não é da boca para fora que a gente fala. A gente fala realmente porque a gente espera isso. A gente quer que uma pessoa comece aqui e tenha seu crescimento profissional, se possível, aqui dentro mesmo. Porque tem oportunidades. Então, as pessoas têm que... E para isso também, quem está do outro lado, quem está numa área, tem que saber o que a empresa faz, e tem muitas oportunidades. E isso, para mim, para o Marcos, é uma coisa, a gente fica muito gratificante. Vocês não vieram, né? Vocês não nasceram com nada pronto. Vocês correram atrás de tudo. Vocês não vieram de nenhuma família abastada que investiu no negócio para vocês. Não, vocês brigaram por cada moeda. Eu acho que isso que é muito legal. A gente vem de família muito humilde, né? Tanto eu quanto o Cal. Nossos familiares ainda são muito humildes. Um ou outro só que se deu bem na vida, assim, Sim. Mas você pegar grande parte dos nossos familiares, primos, dos dois lados, você vai ver que eles são bem humildes. Eu acho que o que mudou na nossa vida foi um pouco da ousadia, né? De, vamos tentar, vamos fazer... Acreditar, às vezes, né? Acreditar, não é possível, né? Falar, consciente, olhar para o cara do outro, vamos... Cara, vamos embora. Quando você... E tem algum marco que vocês olham e falam? Tem um marco. No plural ainda. É mais de um. Que vocês olham e falam assim, putz, esse negócio aqui ficou grande. Vocês passaram por esse momento ou não? Porque a gente sempre fala entre a gente, né? Chegar no do milhão, né? Então, isso que eu ia falar. Acho que esse é o marco. Porque esse é o marco. Às vezes a gente conversa, a gente fala assim, a gente não tem noção. O Marcos falou, acho que o Marcos comentou há um pouco tempo atrás, a gente não tem noção. Para nós aqui, a empresa é a mesma empresa que estava lá no bairro do Limão, em Santana, onde começou. É difícil ter essa percepção. A cabeça percepção. é a mesma. Mas acho que esse marco realmente é o... a gente... assim, a barreira realmente... A gente tinha um objetivo de atingir 1 milhão de faturamento no mês. Esse foi o único que ficou na nossa cabeça, porque assim, você vê, é bem menor do que hoje. 1 milhão dá 12 milhões no ano, né? Mas a gente... por mais de um ano, chegava em 980, 960, 950, 980. Agora vai. E sabe, foi um ano e pouco, e assim, parece que era uma laje de concreto. Você fala, gente, eu não consigo faturar 1 milhão. Pô, falta 20 mil, eu não consigo faturar 1 milhão. E foi um ano e pouco. E é tão engraçado porque sofremos tanto passar de 1 milhão, o mês que passou, não deu 6 meses, a gente chegou a 2. Aí você fala, pô, era realmente uma... Então isso ficou marcado na história. Assim, como foi difícil passar, mas depois, né? E foi no Limão, né? A Limão. Barreira foi no Limão. Eu lembro que estava na salinha ali no canto, né? Vai pegar, passou. Conseguimos. Acho que realmente foi o marco. Esse é o que marcou muito nossa cabeça, porque assim, foi um sofrimento, não passava, sabe? Às vezes foi interessante mesmo. Teve outras coisas boas aí, a gente que nem a de 1.000 funcionários, né? No dia que a Digi publicou aí uma matéria que, passamos de 1.000 funcionários, alguém me ligou, não me lembro se foi foi no começo desse ano. Eu sei que alguém me ligou e falou assim, pô, cara, como foi difícil... Eu já tinha voltado. Já falou assim, o quanto foi difícil vocês passarem de 1.000 funcionários. E aí que me caiu a ficha, eu falei, putz, cara, eu não percebi, entendeu? Porque a gente não tinha isso como um desafio, a gente tinha o de 100 milhões, né? Sempre falamos, cara, uma empresa de 100 milhões é estatística, né? De serviço. Então, assim, uma empresa de 100 milhões de serviço, ela, estatisticamente, ela passa a ter o problema dos grandes, dos muito grandes, mas ela não tem o tamanho dos muito grandes, nem o faturamento dos muito grandes, não tem o recurso. Então, assim, você muitas vezes se perde numa burocracia e aí elas chegam lá perto, que seria outra laje, e volta para trás, afunda. E a gente tinha esse receio, pô, quando a gente vai chegando lá, como que a gente faz para
E assim, passou despercebido. Passou despercebido. Passamos dos 100, já passamos, já deve estar aí nos 140, sei 140. lá, e assim, então, falo para ele, ó, graças a Deus passamos, não percebemos, né? Mas não desafios tem, né? Desafio do Sim, crescimento tá aí, a gente tem que ajustar, mas a gente vai, com o time que nós temos aí, gestores, família, com o pessoal aí de outras áreas, a gente vai conseguir encaminhar isso direitinho. Mas eu acho que 1.000 funcionários é um número que você fala, caramba, é muita gente. É muita gente. Né? E é muita gente espalhada pelo Brasil. Espalhada. A gente tem gente fora do Brasil agora. A gente fazia... Isso para mim, por exemplo, dá um friozinho na barriga de falar, ó, que responsabilidade. As festas de final de ano, a gente fazia todo mundo junto, fazia agora. Não tem condição mais, a gente fazia... Eu gostaria de falar de fora do Brasil, assim, de verdade, a pandemia nos atrapalhou, a gente também ficou recluso aí, né? Sim. Não tinha como fazer nada. Estamos mundo, né? Estamos sem máscara aqui, mas estamos correndo risco aí, né? A gente é bem... Não, mas assim, depois já todo mundo vacinado, todo mundo com a segunda dose, tá então... Distante aqui. Tá distante. Eu gostaria de passar dessa fase, assim, uma hora vai acabar esse vírus, né? Acho que acabou a vacinação, uma hora vai acabar e você vai falar, ó, voltou a vida normal. Eu gostaria de ir para Brasília, conhecer toda a equipe de lá um dia, marcar marca um happy hour em algum lugar, gostaria de ir para o Rio de Janeiro, né? Então, assim, a gente tem bastante gente fora, mas eu gostaria de conhecê-los, porque a gente não tem essa oportunidade. Em São Paulo ainda tem. Em São Paulo, às vezes, chega final de ano, você fala, vai ter um happy hour, a gente, vamos lá. E aí você encontra um outro que você não conhece, o interior de São Paulo, mas Rio e Brasília é uma necessidade para a gente. Mas assim, eu acredito que, assim, a partir do ano que vem, esse ano que tá loucura e tal, mas o ano que vem já dá para fazer isso. O vírus vai estar aí, a gente vai ser importante estar todo mundo vacinado. Então, agora tá loucura de voo, todo mundo querendo viajar, então, assim, mas iniciar o ano que vem, realmente a gente tem que fazer essa rodada aí, isso é importante e acredito que... Isso é legal mesmo. Já 2022... Já fica a promessa aí. Vamos normalizando. Aí o Marcão falou que vai pagar a conta aqui, ó, Chopinho aqui, ó. Rio, Brasília, já vem nos lugares aí, hein? Se a gente quiser beber chopp, né, nós estamos ficando velho, só toma remédio agora. Então, vamos aproveitar essa né, o que a gente pensa em fazer, que vocês querem conhecer e ir para essas operações que a gente ainda não teve oportunidade de conhecer pessoalmente. E o futuro? O que vocês... Né, a gente olhou muito para trás, falando da história, falando o que aconteceu lá, como é que a gente chegou aqui. E lá na frente, o que vocês pensam hoje? Para onde a gente vai? O que a gente ainda tem para conquistar? O futuro a gente está... o futuro a gente pensa todo dia, né? A gente está sempre pensando 5 anos na frente. A gente começou com a operação já internacional, estamos movimentando já Chile, estamos vindo para a Argentina, então a expectativa é continuar crescendo para outros mercados, para os Estados Unidos, a gente quer continuar com a empresa na expansão internacional, né? A gente pensa bastante nesse formato aí, para futuro, vai expandir a Digi realmente. Então, para quem está ouvindo agora, então, inglês é importante agora, espanhol muito importante, as pessoas estão chegando. Então, porque realmente acho que o próximo marco aí importante da empresa já aconteceu, né? Fomos para a Colômbia. Então, realmente ir para essa expansão. Colômbia e Argentina, né? Colômbia e Argentina. Eu penso assim, né? Pessoalmente, né? Eu penso algumas coisas. Eu acho que primeiro a gente tem que viver o presente, né? Porque eu aprendi uma coisa que é assim, se a gente fica vivendo o futuro, o presente passa, a gente não percebe e deixa de viver, não volta. Então a gente tem que viver o presente, a gente viver bastante o presente, curtir cada momento, construindo. Agora, como futuro que a gente planeja na empresa, eu acho que a empresa precisa, já nos questionaram, né? A gente já recebeu várias empresas aqui, nos questionam o seguinte, por que você não vende? Porque aí é o seguinte, cara, o que eu faço no dia seguinte? A gente fala, legal, vendi e tal, no dia seguinte eu faço o quê? Nós não nascemos para isso, nós não estamos aqui por causa do dinheiro só, né? Nós estamos aqui por causa do desafio, isso nos moveu do início até agora e vai continuar nos movendo. Então, assim, a gente nunca diz nunca para nada. Sim. Né? Tudo é possível. Mas nosso objetivo é crescer o negócio, é expandir. A gente começou, nós estamos aí num piloto aparentemente já bem sucedido de Colômbia e de Argentina, né? Agora a gente quer expandir para o mundo, mas criar uma Digi relevante. Eu acho que vem uma transformação grande nos próximos 4 anos, que é assim, como a gente torna a Digi relevante? A gente se tornando o principal parceiro e relevante das grandes brands, né? Que nós já temos aí como IBM, como ServiceNow, que a gente tem acreditado muito, né? Falando como Oracle, como Philips. Então, assim,
vamos buscar novas parcerias e a gente quer dar protagonismo a pessoas que têm esse sonho de falar, não, eu domino tudo desse mercado, desse segmento, pô, vem fazer parte com a gente, porque a gente precisa de gente boa para construir e ser diferente, porque só mais um parceiro Philips não resolve. Ser só mais um parceiro Oracle não resolve, né? Tem um monte de parceiro pensando, pô, como eu vendo, a gente precisa ser diferente. Nós precisamos criar uma cultura que o fabricante olha para a gente e fala, cara, esse é o parceiro que eu quero porque ele é comprometido com o meu cliente. Esse é o nosso maior desafio. E a gente sempre falou, né, a Digi nunca teve problema de entrega, porque a gente sempre se preocupou de verdade o seguinte, ó, não venda nenhum remédio que o paciente não precisa, né? Isso é um ditado de mercado, né? Então, assim, pô, o cara vai usar? Não, não vai, mas eu faço a venda. Não, se não vai usar, não vende. Então, o nosso desafio para frente é isso. Como que eu vou expandir se eu não conseguir gerar valor, propósito, engajar equipe, engajar o fabricante? Mas a gente tem que ir com valores diferenciados. Valor no sentido de, o fabricante acredita na gente e nos apoia para ir. Porque nós somos diferentes com o fabricante, nós somos diferentes com o cliente. Esse é um desafio que a gente pensa, está construindo e que precisa de ajuda. Porque como engajar é difícil, gente. E na época de Digi-System, mas realmente, assim, complementando o que o Marcos está comentando, assim, nós somos diferentes mesmo com entrega. Acho que todo player, empresas para a gente ser representante, porque sabe do nosso compromisso. A empresa a Digi-System é diferente mesmo. É diferente. A gente fala com peito estufado, porque nós somos diferentes de outros distribuidores, de outros integradores, nós somos diferentes. Até porque eu e o Marcos, a gente está na operação ainda, a gente comenta muito, a gente quer perpetuar a Digi-System. Então, a gente nunca passou pela cabeça de vender, que já apareceu, a gente sempre, como é que a gente perpetua a empresa? E sempre preocupando assim, e mantendo essa hoje eu e ele estamos aqui. Vai chegar um momento que a gente não estará mais. A gente quer perpetuar, manter essa cultura, essa pegada, porque a Digi-System é diferente de outros integradores. Isso aí a gente fala realmente com orgulho. Com orgulho mesmo, porque é mesmo. Então, orgulho porque é verdade, exato. Não é, assim, sendo bem humilde, não é arrogância, não. Nós somos diferentes, a gente erra também. Sim, não. Não vou falar que, a gente claro. É diferente, não, a gente também erra, mas a forma como você lidar com o erro demonstra o quanto a empresa é preocupada ou séria. E assim, a gente não está isento de errar, a gente pode errar, mas vamos errar. Sim, a gente realmente trata, o cliente é pequeno, é médio ou grande, cara, não importa, ele é um cliente, ele tem que ser tratado com o mesmo respeito. Agora, isso não impede da gente errar. Agora, a gente vai sempre tratá-los diferente. Se a gente não fizer isso como valor, isso que a gente tem que passar para frente, que é difícil para todos os funcionários, é assim, a gente não consegue expandir, porque o nosso sonho, a ambição, ela é um pouco maior, né? Você fala, quer estar onde? Eu quero estar na Europa, eu quero estar na América Central e América do Norte, entendeu? Estados Unidos, Canadá, a gente quer crescer para esses lugares, agora eu preciso passar esses valores. Eu preciso, cada pessoa, antes de tomar uma ação, a gente sempre fala da sexta disciplina de Fayol, né? Sempre quando você toma uma ação, você tem que colocar em primeiro lugar a empresa. Porque, assim, quando a gente bota o objetivo pessoal em primeiro lugar, você pode pôr em risco a vida de várias pessoas, porque a empresa tem várias vidas, e uma ação errada, perdemos X, demite 50 funcionários. Não tem nada a ver com o peixe. Pode acontecer na Digi? Pode acontecer, porque ninguém está isento de acontecer isso, mas não nos agrada isso. Então, assim, vamos construir seguro, para que não tenha que chegar nesse ponto, porque é desagradável. Um valor que a gente sempre fala, cara, eu gostaria de dar para todo meu funcionário a tranquilidade, que amanhã eu estou aqui. Amanhã eu não estou com risco de ser demitido. Se a gente fizer isso, já é um grande passo, né? Então, esse é o grande desafio para a gente falar agora. O sonho é se expandir para o mundo, mas por um desafio. Seria legal ver uma Digi. Aí é sonho mesmo, né? Pode acontecer. Seria legal ver uma Digi e falar, Digi multinacional, está na Europa, está na América do Sul, está na América Central, sei lá, em 30 países. Não sei se a gente chega nisso, né? Mas que a gente está conseguindo para chegar, nós estamos lutando para isso. Eu falei no evento, né, que a gente fez de alinhamento da liderança, que eu falei, acho que nem no sonho mais maluco de vocês sonharam em ter uma empresa desse tamanho, com esse faturamento, nesse momento que a gente está. Quando vocês estavam lá atrás, nunca passou pela cabeça de vocês. Isso é que é muito legal, de olhar hoje e falar, né, pegar lá atrás, montando máquina ali, mexendo uma com impressora. 31 anos depois, e falar, olha o que a gente construiu. E o mais legal de tudo é ouvir vocês falarem agora que vocês não param aqui, que vocês querem mais. Já que a gente chegou até aqui, vamos em frente, a gente pode mais do que isso. Enquanto a gente estiver na
alternativo, a gente vai Exato. construindo. Porque né? poderia ser muito confortável, que nem você falou, a gente vende e vai fazer outra coisa, vai viver a vida, vai curtir. Vai andar de moto, vai andar de andar Jeep. moto, andar de Jeep, vai Vou andar de tocar pelo mundo, andar de bicicleta. Pois é, Dá mas pra trocar de bicicleta, olha, já dá para comprar dá uma uma bicicleta. Mas não é isso, não né? é isso, Tem né? mais Exatamente, não aí. é Eu essa- acho que isso que é muito legal de ver, assim, que o Marcos falou não quis falar, mas é o tesão, de falar o tesão não acabou. Não, né? exatamente. E, assim, é gratificante a gente ver as pessoas que a gente fala, pô, e todo mundo envolvido, a gente vê as pessoas crescendo com a gente. Então, isso é muito bacana. Isso aí Tem uma coisa legal que eu já fiz várias vezes, né? Então, é assim, às vezes, você sabe que às vezes nosso dia a dia consome, ele é bem pesado às vezes, né? Então, vai te esgotando, aí eu tiro lá meus, sei lá, 15 dias de férias, vou viajar, aí eu vou e falo, não, ó, agora acabou, eu vou mudar de vida, falo para ele, cara, vou tirar o pé, vou reduzir meu trabalho, sabe, não dá mais, Não vou me acabando envolver com a minha tanto. saúde, e aí saio daquele jeito, né, igual, bom, aí passa os 15 dias, você vai, relaxa, viaja, passei daqui, quando passou uns 10 dias, você já fala, nossa, tô com vontade de voltar. eu quero achar os problemas de volta. Né? Aí você fala, pô, eu saí por causa disso, já tô com Tem vontade meus de problemas. voltar. Já até a viagem começa a ficar ruim, porque você quer voltar, né? E aí você volta, parece que você quer começar tudo de novo, do zero. Você fala, não, vamos... Aí, assim, é uma coisa engraçada, entendeu? Porque em alguns momentos é desgastante, mas eu acho que essa energia nos move. Várias vezes ela é repetitiva, ela que acontece. faz o sentido, né? É o sentido do negócio. Eu acho que é o sangue do empreendedor, não tem É, jeito. Tá aí, tem como é largar, o bichinho, né? foi picado, nunca mais larga. E aí é uma mensagem que eu passo assim, pro ser humano, né? Que nem meus filhos falam, pai, o que eu devo fazer? Faz o que você quiser, né, meu? Ué, se falar, pô, quero ser lixeiro, seja o melhor lixeiro, mas seja lixeiro. Seja o que você quiser. Eu nunca vou determinar o que ele vai fazer da vida dele. Porque eu falo, tem gente que fala, pô, meu, escolhi a profissão X porque dá dinheiro. Cara, nada dá dinheiro. Só o que vale é o prazer, entendeu? Quando você tem o prazer, você vai trabalhar 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? A gente até brinca, fala, você tem que gostar tanto a ponto de trabalhar de graça. Sim, né? É para trabalhar de graça? Claro que não. Mas esse é o grande segredo da vida. Faça o que você gosta, aonde você gosta. Né? Mas essa profissão dá dinheiro, se você for melhor, dá para qualquer coisa, corte, costura, qualquer coisa. Então, a gente vê muita gente aí, sabe, não gosto de trabalhar, enche o saco, pô, sexta-feira, ouço a música do Fantástico, não, gente, tem coisa errada, né? Procura o seu caminho e, vai fazer o que você gosta, entendeu? Quando você fizer o que você gosta, você vai trabalhar 20 horas por dia, vai chegar em casa com prazer. É muito diferente, isso talvez nos move, porque assim, eu falo isso para muita gente, cara, eu faço exatamente o que eu adoro. É estressante? Sim, é estressante, mas eu adoro fazer o que eu estou fazendo, Então, assim, isso me dá tesão, eu venho com vontade, é isso que muda, entendeu? É isso que faz a diferença, e isso não é para mim, isso é para qualquer ser humano. Tem um monte de gente que está aí, fico no escritório lá, o chefe me enchendo, cara, vai procurar a sua vida, meu, vai achar o que você gosta. E essa energia acaba contaminando quem está em volta, você acaba sendo mal-humorado, sendo grosso, sofrido, enfim, mas aí eu ia fica pesado, né, o trabalho. Fica difícil. Né? E a gente passa assim, se a gente for fazer conta, a gente passa, hoje, com o home office, até esse modelo que surgiu pós-pandemia, mas a gente ficava a maior parte do tempo no escritório com as pessoas. Então, se você está mal ali, isso aí vai refletir na sua saúde, na sua cabeça, depressão, enfim. Então, as pessoas têm que buscar fazer o que realmente gosta e não atrapalhar as pessoas que gostam de fazer o que está fazendo, né? Enfim. Aí eles estragaram todo o meu roteiro, porque eu ia pedir para vocês deixarem uma mensagem final. Não, vamos deixar. Vai fazer já? Agora? Na verdade, porque a gente entrou nessa mensagem sem sentir, assim, acho que foi natural da conversa. Acho que acabou indo natural. Acabou ainda entrando nessa linha de, né, por que dá certo? Porque tem uma vibe aí de a gente gosta muito de estar aqui, a gente gosta muito do que a gente faz, a gente gosta muito dessa empresa. E assim, as pessoas que hoje a gente está com 1.200 funcionários, assim, a gente fala também, sempre no meio tem as pessoas pessimistas, as pessoas que... Mas quem está do lado, que não dê atenção, não é ouvido, fuja dessas pessoas, porque não vai ajudar em nada, entendeu? Muito pelo contrário, buscar ajudar essas pessoas que são... Que fuja dos azarados. Fuja dos azarados, já ouvi isso, não vai dar certo. Ou procura ajudar essa pessoa, não entra na vibe, porque a história está aí, entendeu? São 31 anos de história, está aí, então, entre erros e acertos, né? Mas, assim, acreditem, e assim,
Realmente, a mensagem que eu posso dar é essa: acreditem. Acreditem realmente que tem muita coisa para acontecer. Então, quem está com a gente, quem puder realmente tá vestindo a camisa e nos ajudar nessa jornada, com certeza vai estar bem encaminhado junto com a gente aí. Acho que é a principal mensagem que pode ir deixando para eles aí. Muito bom. Eu costumo voltar lá para a origem, né? Eu fiz Senai, né? E muita gente do Senai é muito humilde, né? Até porque o Senai é escola gratuita para formar pessoas no segmento técnico, né? Muitos não tinham condições de fazer faculdade. Hoje é diferente, mas no passado era muito caro a faculdade. Então, assim, eu falo para todo mundo o seguinte: acreditem, né? O Brasil é um mundo de oportunidades. Eu não posso falar do restante do mundo, mas o Brasil é. Não importa qual a sua classe social, não importa nada disso, né? Depende muito de você, depende do seu sonho. É possível chegar lá. A gente tem diversos casos no Brasil de pessoas muito humildes que viraram empresários, que viraram milionários, de gente que não estudou e ficou rico. Então, assim, o Brasil é um mundo, acredite no seu sonho, mas faça o que você gosta, o que você tem prazer. Você nunca vai conseguir se destacar se você não tiver prazer, né? Então, quando for pensar numa profissão, pensa no seguinte, cara: qual profissão me dá, sabe, tesão, que eu vou ficar lendo livro, eu vou acordar de madrugada, que eu tenho vontade? Faça o que você tem vontade, você vai se destacar, vai se dar bem. A humildade faz parte, sabe, da sorte. A gente fala, pô, você tem sorte. Não, cara, a humildade faz parte da sorte. A gente constrói parte da sorte. Ela acontece, mas você constrói. Então, é assim, eu li um livro, e eu até recomendo, que é o livro... Alguns livros mudaram minha vida. O que mudou realmente foi Pai Rico, Pai Pobre. Já dei mais de 50 exemplares para amigos, e o pessoal fala, pô, é muito difícil. É claro, o que é fácil na vida, né? Então, assim, é difícil, mas se você seguir algumas regrinhas, você se diferencia, você muda. O líder servidor é outro. Então, assim, as pessoas têm que saber, às vezes, que... eu sempre falo, né, o autoconhecimento, quando a pessoa tem muito conhecimento, ela acaba se tornando muito prepotente, arrogante. Isso não leva a gente a lugar nenhum, né? E todo mundo, em algum momento, pode passar por isso, né? Então, repense nesse processo, pense onde você quer chegar, escreva lá no... Tem gente que escreve no papel, tem gente que escreve no inconsciente, mas escreve lá, pô, eu quero chegar nisso. Você chega. É o que a gente fez. A gente pensou numa coisinha, eu queria ter uma empresa. Depois, eu queria ter empresa com X, com Y. Se você vai fazendo, você vai chegando, mas você tem que fazer com prazer, você tem que se associar de pessoas, porque sempre você vai fazer com pessoas, né? Então, valorize as pessoas, traga elas para próximo de você. Quem vai te ajudar sempre é um amigo que está numa outra empresa. Ah, tem um monte de empresa que eu estou olhando, mas aquela lá, putz, se o cara é seu amigo, ele sempre te ajuda. Então, assim, o ser humano é o centro de tudo que a gente faz, para qualquer coisa. Então, eu acho que, assim, valoriza isso, reconhece isso, entendeu? E sua vida profissional como se fosse uma empresa, né? Então, uma coisa que funcionou assim, eu quero ser daqui 5, fazer metas, planejamento da sua vida. Né? E assim, e tem ambição, mas o ter ambição não é você passar por cima dos outros, não é qualquer custo, entendeu? Acho que a humildade vem junto com a ambição. E o respeito pelo ser humano, a empatia. Então, porque tem pessoas que são ambicioso é ser ruim, ambicioso porque ambicioso é um cara. Não. Você tem que ser ambicioso. Mas ambicioso tendo empatia pelas pessoas, tendo respeito pelas pessoas. Tendo ética, entendeu? E corra, escreva o que você quer dos próximos 5, 10 anos. E acho que o principal é isso. Ter ambição mesmo, correr atrás. E sempre respeitando o ser humano. Acho que é uma coisa que a essência da Digi é respeitar o ser humano. Sem passar por cima de ninguém, sem pisar na cabeça de ninguém, sem puxar tapete de ninguém. Entendeu? Acho que isso aí, acaba degradando... São 31 anos sem nenhum inimigo, né? Exatamente. Muito pelo contrário. Nos botecos aqui, né? A gente sai a pé aqui, ó. Então, assim, eu acho que esse é um... Eu acho que isso é um ensinamento que todo mundo tinha que fazer, né? Acho que é o que dá para deixar para a turma aí, a gente... Uma mensagem aí, né? Vamos em frente. Muito legal. Espero que todo mundo que assista e ouça tenha curtido tanto quanto eu. Obrigado, a gente que agradece adorei, aí. Assim, as histórias, o papo, os ensinamentos. Tem várias histórias, tem umas que a gente não pode contar. A gente faz um episódio 2 da revanche. Então, a gente pode fazer pensando depois nos pontos principais que a gente passou, que a gente não lembra. Não lembra, né? Tem coisa tem muita história, tem muita história engraçada. Tem muita história engraçada com colaboradores, assim, a parte romântica da empresa, na época, né, dos anos 80, 90, lá, então, assim,
tem muita história bacana. E a gente mantém esse espírito até Gente, hoje. vai É que a fazer. dimensão, as coisas hoje não se tornam possíveis, né? Mas é muito bacana. Não, e sabe uma bacana. coisa que eu tenho vontade, a gente nunca fez, não falou, porque assim, ainda não conseguiu entrar na lista de prioridade, mas passou pela Digi muita gente boa, muitos profissionais bons, que a gente lembra até hoje os nomes, tudo, e assim, eu gostaria de um dia ter no site da empresa ex-funcionários que a gente nunca esquece. Uhum. Porque, por exemplo, quando a gente falou do Gerivaldo, né, que a gente fez uma coisa muito boa para ajudá-lo e que foi um tiro na água, porque, na verdade, ele não tinha o espírito empreendedor e para ele foi ruim, para a gente foi ruim. Sabe que negócio você faz para o cara ganhar e é um perde-perde, né? Você fala, putz, que besteira, né, meu? A intenção era outra, mas a gente tá falando de casos de 20 anos atrás. Mas o próprio Serginho, pra você lembrar, né, o nome, o Serginho foi o primeiro funcionário que estava aqui faz uns 20 dias, estava aqui conversando, aí mostrando o vídeo do casamento dele. Ele sentou na mesa ali, falou, putz, que gostoso, eu tô relembrando isso. Aí começou a mostrar a foto do casamento dele que a gente foi, as festas, a gente se jogando no chão, jogando ele pra cima. A gente fala dos filhos do Chitão. Então, assim, tem muita coisa na Digi que é legal, que assim, pô, mesmo para nós, eu lembro de dezenas, se não centenas de funcionários que passaram por aqui, que assim, ficou a história dele aqui. E que era legal um dia. Como até resgatar pessoas resgatarem história, que eles devem ter histórias também para contar. Que é um celeiro ali de informações bacanas, são pessoas que tenham certeza que realmente a gente tem muita gratidão, tem muita história legal. Muita história legal. Isso eu acho que é bacana a gente fazer um resgate aí. Já dá para fazer mais uns 3 podcasts. Já. Mas tá jóia. Obrigada, de verdade. Obrigado, viu, pessoal? Foi muito legal, adorei. Se vocês Valeu, quiserem se despedir da turma. Não, só um abração para todo mundo aí. Acho que é um grande prazer estar podendo falar um pouquinho aí, contando um pouco. A gente, lógico que algumas histórias a gente acaba passando batido, mas vão ter outros bate-papos aí. Então, eu queria só agradecer por vocês estarem juntos com a gente nesse barco aí, tá? Então, sucesso pra gente, vamos embora e sucesso para nós. Obrigado, viu? Bom, eu queria só agradecer também. É o primeiro podcast que eu participo. Não sei se saiu bom. Não sabe se é entrevista, se é um bate-papo, se não é. Nunca participei, é coisa no estourão, mas foi muito gratificante. Acho que relembrar a história para nós é gratificante. Espero que para vocês seja gratificante, além de construtivo, né? E vamos lá, o que precisar. Espero um dia a gente poder fazer mais aí e contribuir até com a comunidade. Vocês, exatamente. Bacana. Obrigado. Legal. Obrigada, Miriam. gente. Para você que ficou com a gente até aqui, queria agradecer a paciência. Espero que vocês tenham gostado das histórias. Eu, pelo menos, amei. E a gente se encontra novamente no próximo episódio. Beijo.